Bom dia, então eu vou tentar explicar aqui para você, tentar não, eu vou porque os fenóis são bem fáceis, tá? Então a base do fenol é essa daqui, né? Ele vai ter que ter um núcleo aromático e vai ter a ligação da hidroxila, tá? Então a hidroxila, se ela estiver ligada somente num carbono com ligações simples, ele vai ser álcool, tá? Se você tiver uma ligação dupla, ele vai ser um enol e assim ele vai ser um fenol. Tá joia? Então, assim, aqui a nomenclatura ele sempre vai ter um outro radical. Então, ele vai ter sempre esse daqui, vai ter um outro radical. Quem que vai ser esse radical? Depende, com um carbono, 2, 3, 4, né? Com quantos for necessário. Então, vamos supor que ele esteja aqui. Vamos começar aqui, ó. Eu tenho um carboninho, CH3, tá? Então, como que vai ser o nome dele? A numeração sempre vai começar na hidroxila. Então, 1-hidroxi. Então, no carbono 1 tem uma hidroxila, tá? Hífen, né? O tracinho. No carbono 2, sempre o menor caminho, tá? Você sempre vai pelo caminho mais curto. Pensa em um caminho de vadio. No 2, o que você tem? Um carbono, vai olhar lá naquela tabelinha de carbonos. Um carbono é met. Como ele é radical, metil. E os dois estão ligados em um benzeno, tá bom? Agora, se eu tiver aqui, ó, o mesmo núcleo aromático, núcleo benzênico, né? Ele pode ser representado assim, ó, com os tracinhos também, tá? Esse é a mesma coisa, só que mais bonitinho, que minha letra tá muito feia aqui. Minha mão tá gelada. Por isso, ó, eu tenho hidroxila, ela poderia ter em outro lugar. E eu tenho aqui, dois carbonos, tá? O CH3 aqui e aqui o CH2. Então, eu vou contar, ó. Esse é 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter no carbono 1, hidroxi, tá? No carbono 4, eu tenho dois carbonos, é etil, todos eles ligados em um benzeno, tá joia? E o último exemplo, eu tenho ali o núcleo, né, aromático, daí eu tenho a hidroxila aqui, e eu vou ter, aqui, eu vou ter esse camarada aqui, ó. Tá? Aqui é 3, aqui é só um H e aqui é 3. Então, também, ó, 1, 2, 3. Então, no carbono 1, eu tenho hidroxi, tá? No carbono 3, eu vou analisar o que é isso daqui, ó, metetprop. É um propil. Só que esse propil, ele não é só propil, ele tá no meio, ele tem equilíbrio. Então, ele pode ser iso ou sec. Iso, propil, e todos eles ligados em um benzeno, certo? E daí, você vai ter também o seguinte, posição 1,2 vai ser posição orto, 1,3 vai ser meta e 1,4 vai ser para, orto, meta e para, tá joia? Só um minutinho. Daí aqui você tem o seguinte, aqui você teve a posição 1 e 2, então você poderia estar falando que é orto, ou somente o O, né? Orto, hidroxi, metil, benzeno. Eu costumo separar por hífen, mas tem autores que eles juntam tudo, né? Eu acho que a leitura fica muito difícil, ó. 1 e 4. 1 e 4 é o para. Então, você teria para, hidroxi, etil, benzeno. Posição 1 e 3. Meta, hidroxi, isopropil, benzeno. Tá bom? Seria só isso. Qualquer dúvida, me chame novamente.